E o cliente encantado, ele acaba virando um advogado da sua marca. Fala galera, estamos começando mais um episódio do Somax Cash, o podcast de você, empreendedor, empresário, que quer cada vez mais evoluir na sua carreira como gestor. Hoje a gente está com uma convidada hiper especial aqui, ela é autora desse livro aqui, turma, ó, muito bom, eu ganhei, esse aqui tá com uma dedicatória aqui para Somax, né? Depois a gente pode bater uma foto e postar aí no Instagram para vocês. Gestão de escritório de advocacia. Ela pega uma analogia muito legal do jeito Disney de encantar os clientes e traz aqui para esse livro. A gente vai conversar com ela, a doutora Camila Berner. Doutora Camila, prazerzaço te receber aqui. Prazer é meu. Fiquei muito feliz quando eu fiz o convite, você prontamente aceitou estar aqui com a gente, porque eu sou apaixonado por esse tema, retenção, encantamento. E se apresenta um pouquinho aí para a nossa audiência, para que eles possam te conhecer. Se já quiser deixar também as suas redes sociais, fica à vontade, para a gente poder entrar no conteúdo desse livro aqui e fazer esse bate-papo sobre retenção, encantamento, que eu sou completamente apaixonado. Inclusive, é o tema do meu livro que eu estou escrevendo agora. Estou quase concluído, ansioso já para poder publicar. E isso aqui me deu muita base. Eu tenho certeza que esse bate-papo também vai enriquecer o meu livro. Então, tô tão ansioso quanto a galera que deve estar ouvindo a gente ali. Obrigada pelo convite. Eu sou uma encantada pelo tema cliente. E eu sou uma observadora do comportamento humano, né? Então, desde a minha graduação, eu fui estagiária do Fórum, fui estagiária do Ministério Público. E eu sempre tinha em mente, assim, quem é o cliente aqui? Para quem é a nossa entrega enquanto servidor do Fórum, enquanto estagiário do Ministério Público, enquanto promotor de justiça, enquanto depois estagiei no escritório também. Quem é a minha entrega? Para quem que eu preciso entregar o meu serviço? Quem eu preciso encantar nesse momento, né? E aí, dentro de instituições públicas, a gente fica um pouco confuso sobre quem é o nosso cliente. Será que o nosso cliente é o juiz? O nosso cliente é o advogado? É o escrivão? Ou nós não temos nenhum cliente, a nossa entrega é para nós mesmos e a gente faz o que a gente prefere, o que a gente gosta, ou o que a gente tem a obrigação de fazer. Ótima provocação essa, né? Isso ficou um pouco confuso para mim, assim, quem é o cliente nesse momento, né? E quando eu entrei na advocacia, isso ficou muito premente para mim, porque a gente tem um conflito, assim, entre a especialização técnica e a superqualificação técnica, a excelência técnica. A gente estuda, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, e a gente quer cada vez mais se especializar, e cada tese que chega é um livro novo na estante, que a gente gosta de estudar e aprender cada vez mais. Mas essa minha entrega toda, ela é para quem? Como que eu vou entregar isso? Eu vou entregar a excelência técnica para o juiz, para o judiciário, mas e o meu cliente que me contratou, que confiou em mim, que confiou a vida, que confiou um direito, que confiou uma expectativa, que confiou um sonho em mim? Qual é a entrega que eu preciso fazer para ele? E aí, foram peças que foram se juntando na minha mente. Um dia que eu também me deparei com uma situação de uma cliente chegar para mim e falar assim, doutora, era uma situação de violência doméstica, precisava de um afastamento do lar, era véspera de recesso forense, então precisaria acompanhar o oficial de justiça para cumprir a medida liminar de afastamento do lar e tal. E eu dei um preço para ela, e ela era perto do horário do almoço, ela saiu para buscar alguns documentos que eu pedi para ela, e no retorno do almoço eu não saí para almoçar, porque eu fiquei fazendo a petição dela, mas não tinha feito contrato, não tinha assinado procuração, nada, mas eu fiquei muito apreensiva e muito comprometida com essa entrega, com a minha entrega do afastamento e da cessação da violência que ela estava vivendo. E ela chegou para mim na volta e disse, doutora, mas qual é a diferença entre o seu serviço e do seu colega aqui embaixo, que me cobrou 3 vezes menos? Boa e eu era, né, eu era recém-formada, assim, bem no início da minha carreira mesmo. E aquilo me chocou porque eu fiquei completamente sem resposta. Eu não estava esperando por esse questionamento, porque na minha cabeça eu era muito boa tecnicamente, na minha mente. Mas naquele momento eu me deparei com a situação de que eu não soube demonstrar para ela qual era o meu valor. Por que razão ela deveria me contratar, por que ela deveria ficar comigo, por que eu era melhor que o colega se a minha entrega era uma petição e ela só queria uma petição mesmo, um susto no companheiro dela, né? E a partir desse momento eu pensei, caramba, eu preciso entender melhor essa dinâmica de encantamento do cliente para que eu nunca mais passe por isso. E aí eu comecei a me abastecer de livros e de cursos e de questões relacionadas ao empreendedorismo, à gestão, ao marketing também, dentro da advocacia.
E um dia me deparei com um livro do Disney Institute, eu ganhei esse livro, aquele da capinha azul, que é o mais famoso que eles têm. Aham. E aquilo ficou um pouco distante para mim, assim, puxa, mas é parque temático, a Disney tem um castelo para encantar, é muito fácil encantar com um castelo, com orçamento, com dinheiro, com um canhão de marketing que eles têm, eles estão nas nossas TVs, nas nossas mentes desde que eu era criança. Aham. Então é muito Sempre, né? fácil Na me verdade. encantar quando eu vejo uma princesa, né? É Aham. muito fácil. Mas aí apareceu para mim numa caixa de e-mails um curso na Associação Comercial de Florianópolis. Um curso sobre jeito Disney de encantar. E eu fui fazer o tal do curso porque eu também já tinha me envolvido numa comissão de gestão do escritório para planejamento estratégico, para retomada de clientes, reativação de clientes, né, orçamento, precificação e tal. E ali naquele curso foi assim um divisor de águas mesmo na minha vida, que cada passo que o instrutor ia dando, eu pensava, isso é advocacia é serviço, Disney é serviço, e a gente pode trazer toda esse repertório que eles usam lá na metodologia de gestão, de encantamento de pessoas, de encantamento do cliente interno deles, que é o elenco que eles têm, que são as pessoas que trabalham para eles, como eles chamam de elenco. A gente pode aplicar tudo isso para a advocacia. Sim. E aí, a partir disso, eu fui fazer essa imersão com esse mesmo instrutor lá na Disney. E quando eu voltei, eu decidi escrever esse livro. Comecei a gravar alguns vídeos lá, mesmo nos bastidores. Então, meu primeiro vídeo no YouTube é um vídeo feito de lá. Porque eu fiquei para fora, no quarto de hotel. Eu dividi o quarto com uma outra moça também do curso. E eu fiquei sem a chave. Naquela época, eu falava muito pouco inglês. Estava exausta naquele dia para chegar no quarto. E ela não estava. E aí eu pensei, bom, vou sentar aqui e vou esperar ela chegar. E de uma porta fechada, eu resolvi gravar um vídeo. Se eu vou gravar um vídeo, eu vou explicar o que é o jeito Disney, o que eu estou fazendo aqui, como que a gente aplica isso na nossa advocacia. Já fiz o upload ali mesmo no YouTube. E a partir de lá, eu vim desenhando como é que eu vou estruturar tudo isso de uma forma que fique pedagógica, fácil de entender, numa cadeia coordenada e coerente, né, de leitura, para que a advocacia consiga ter acesso também a isso, para que não fique só comigo esse insight para aplicar aqui no meu negócio, mas que eu consiga tangibilizar isso para o mercado, não de uma forma lúdica no sentido de trazer uma fantasia, né? Eu já ouvi várias vezes em congressos de OAB, que eu fui participar como palestrante. Eu achei que a doutora ia vir vestida de Minnie hoje. Já ouvi Sério muito isso? essa frase. Faltou maturidade ali, né? Mas isso há 10 anos. Aham. Né? Isso há 10 anos. Hoje não. Hoje, naquela época, mas o princípio da inovação também, né? Sim, A inovação, nossa, mas que doida, que loucura, nada a ver isso. E aí depois a coisa vai acontecendo, as pessoas, não, faz sentido. Daqui a pouco as pessoas dizem, me conta como que faz isso. E hoje estamos nesse estágio, né? A advocacia está muito mais madura também. Para o que concerne a gestão de negócio, a olhar para a advocacia com um olhar empreendedor e pensar como eu posso me inspirar em outros negócios, em outros segmentos, e trazer aquilo que faz sentido para dentro do meu negócio na advocacia. Então, essa é a minha jornada dentro do universo Disney e como eu despertei esse olhar a partir de uma dor, né? Bem entre aspas, porque me confrontei com uma experiência do cliente, de certa forma, ineficaz, né? Porque não consegui justificar meu preço, nem o meu valor. Então, fui buscar na literatura e na prática como é que a gente transforma esse momento, que poderia ser um momento de vitimismo também, né? De advocacia saturada, concorrência, puxa vida, é só o preço, olha o que o colega está fazendo, De não é achar que o justo. cliente era chato, E o por cliente perguntar, chato, ele só quer bater não na quer porta, pagar, fazer quer leilão de preço. Exato. O cliente não entende o meu valor, olha quanto eu estudei, eu tenho 2 pós-graduações. O cliente não quer saber se eu tenho pós-graduação na Espanha, ele não quer saber. O cliente quer saber se ele foi visto nos olhos, se eu entendi o problema dele, se eu tenho condições de resolver Você de tá uma maneira humana e comprometida, justa e se eu estou comprometida humanizada. com ele. Né? É isso que o cliente quer saber. Então, esse compilado de tudo isso está aqui nesse livro, turma. Né? O Gestão de Escritório de Advocacia, o modelo de excelência da Disney aplicado na advocacia, muito bom. Eu já estou lendo, estou no capítulo 8, incrível. Não consegui ler ele todo, né? Chegou para mim há pouco tempo aqui, um presente, inclusive, da doutora Camila, já encantando, né? Já botou na prática aqui tudo que ela faz e fiquei super encantado de ver que recebi o livro pelo correio, que estava com uma dedicatória muito legal. E você comentou aí de descobrir o seu valor, né? Eu gosto de chamar isso de PUV, proposta única de valor. Qual que é a minha proposta única de valor? E quando a gente fala de encantamento, pessoal, a gente está falando muito de retenção.
Sim. Hoje, um dos pilares mais importantes da gestão e um dos mais negligenciados por a grande maioria das empresas. É um ponto E, cego, né? eu gosto de trabalhar, doutora Camila, com o funil ampulheta. Já ouviu falar? No funil, normalmente, no funil de venda, como é que ele é composto, né? Atração, você atrai pessoas, você nutre aquelas pessoas com o teu produto, com o teu serviço e você faz a conversão, você vende. E normalmente as empresas param aí, Isso. né? Existe um pós-venda aí, né? O meu funil não é um funil, ele é uma ampulheta de verdade. Ou seja, depois da conversão, começa o quê? A retenção, o encantamento e a indicação. Isso. Porque toda vez que a gente olha para negócios, a gente precisa ter dois principais indicadores que são muito fortes para qualquer crescimento do negócio, que é o LTV, retenção na prática, o lifetime value, né? O tempo de vida que esse cliente está contigo. E o segundo é o CAC, o custo de aquisição do cliente. Então, quando você retém, faz ele ficar encantado, ele vai te indicar, ou seja, é CAC zero. Então, eu gosto de trabalhar com esse funil ampulheta. E é sobre isso aqui, pessoal, que a gente vai falar hoje nesse conteúdo para vocês. Já deixa o seu like, que já está valendo, só com essa explicação que a doutora trouxe para a gente. A gente vai deixar o link de compra do livro dela também aqui na descrição, para que vocês facilitem. Eu recomendo, super bom de ler. É algo que, hoje, se você se destacar com encantamento, com retenção, você acaba não deixando o teu cliente cair nessa tentação de pagar um pouco mais barato. Né? Mas o você acabou de falar isso, né? disposto a pagar mais caro por algo diferente. Principalmente quando ele percebe o valor. Quando percebe. Né? Sim, exato. A gente está disposto a pagar mais caro por um smartphone. Nós estamos dispostos a pagar mais caro por uma comida, por um carro, por uma consulta médica. Perfeito. Nós estamos dispostos a pagar mais caro por uma assinatura de algum software, desde que eu enxergue ali algo diferente. Então, no meio de um ambiente empresarial hoje, onde a competição ela é acirrada em todos os segmentos. É difícil encontrar hoje um segmento que seja inexplorado. Existe concorrência e boa concorrência, cada vez mais, com o uso da inteligência artificial também vai ficar cada vez mais difícil, né? Mas o cliente está disposto a pagar algo desde que eu me diferencie. Então, é difícil também provar para o cliente que eu sou o melhor. Ainda mais se são especificações técnicas. Como eu vou provar para o cliente e explicar nas palavras dele, sob o foco do cliente, que eu sou melhor que o concorrente? Eu tenho uma funcionalidade essa, eu tenho uma experiência X, eu tenho uma entrega Y, ok. Mas o que eu tenho de diferente? Eu tenho uma usabilidade diferente, eu tenho um fluxo de informações diferente, eu tenho um acesso facilitado, eu tenho uma cobrança facilitada, eu tenho... Então, ao invés de a gente tentar mostrar o que eu tenho de melhor, mas o que eu tenho de diferente. Porque melhor hoje todo mundo pode ser, tecnicamente. Mas o que eu tenho de diferente, e esse diferente, sem dúvida, está na questão do atendimento. Na questão do 1 a 1, né? De olhar nos olhos e sorrir. Isso é o básico. Mas transformar essa experiência única. Então, a gente traz para o universo Disney a questão de como eles conseguem tratar 80 mil pessoas por dia de forma única. Né? Eles conseguem. Talvez eles encantem alguém de forma reversa, eu acabo vivendo e experienciando aquilo, e aquela pessoa conta para mais 10, e os 10 contam para mais 50, e aí essas pessoas todas querem voltar e viver aquela experiência porque um viveu e contou. E o cliente encantado, ele acaba virando um advogado da sua marca. E um cliente que está disposto a experimentar outro fornecedor, ele não reforça o teu nome. Eu vou dar um exemplo super prático. Num jantar de empresários, por exemplo, presenciei essa cena há bem pouco tempo. Num jantar de amigos, então estava ali 10, 12 pessoas, todos empresários. E alguém levantou uma situação, estou com uma situação assim, preciso resolver um problema X na empresa, você me recomenda algum fornecedor? Eu ouvi falar da empresa tal. Alguém conhece, vocês já contrataram? Mas uma conversa informal, com vinho, com sobremesa. E aí um deles falou, olha, eu tive uma experiência que não foi muito legal com essa empresa. Então, não posso te dizer se é confiável ou não. Tira as suas conclusões, né? Faz a primeira reunião, enfim. Mas eu não posso dizer que tive uma boa experiência. Então, cliente que teve uma experiência ok, nada de surreal, nada de encantador, nada além do contratado, do by the book, né? Contratei água, me serviu água, pronto, foi isso que ele teve. Nada de espetacular que diga, cara, contrata. Porque, assim,
eles viram um ponto cego que eu não tinha visto, por exemplo, né? Não encantaram. Não encantaram. Então, assim, de um que teve uma experiência ok, ele queimou esse nome para outros 10, 12. E esses outros 10, 12 vão levar essa mensagem para frente. Vira uma rede. Vira uma rede. É uma rede. Então, é um ponto cego em muitos negócios a questão do encantamento. E, às vezes, o dono, ele não sabe onde tá o gargalo disso. Então, por exemplo, a gente vê o faturamento estagnado, às vezes um mês abaixo, aí retoma, né? Mas o que está acontecendo? Será que é meu preço? Será que é o site? Será que é o e-commerce? Será que é a loja virtual? Será que é a rede social que não está bem atendida? Será que começa a mapear vários, né? Será que é o meu vendedor que não está... Só não pensou no atendimento. Não pensou no atendimento. Não pensou lá na primeira pessoa que atende o telefone ou no robô, na copy do robô que atende lá o primeiro... O chatbot, o primeiro contato do cliente, se está acessível ou não, ou se está robotizada aquela mensagem, se aquela primeira mensagem não for humanizada, ali a pessoa, puxa, eu não quero conversar com o robô. Mil botões para apertar até conversar com alguém, para chegar lá no final do menu, fale com o atendente. Poxa, mas eu tive que passar por 7 minutos até chegar no atendente. É igual aquela secretária eletrônica que tem aquela mensagenzinha, né? Você é muito importante pra gente. Mas você fica lá por 20 minutos escutando uma musiquinha Caramba. e dizendo repetidamente que você é importante pra eles. Valorizamos Mas, poxa, a experiência por do que não cliente. atende, né? Dentro do nosso contexto a gente é muito focado em retenção. A gente quer realmente encantar o nosso cliente, custe o que custasse, viu ali na nossa cultura, nossa primeira atitude é o foco do cliente, fazer pelo nosso cliente o que ninguém mais faria, isso nos move aqui dentro. E aí, com isso, ao longo do tempo, a gente veio desenvolvendo algumas práticas. Eu desenvolvi uma técnica, Camila, chamada REAT. Eu falo que é o casamento perfeito entre resultado e atendimento. Re de resultado, AT de atendimento. E aí, esse é um processo macro. Dentro do processo micro do REAT, tem o P2P, que a gente pratica muito aqui dentro. Por quê? Uma provocação, né, para você que está ouvindo a gente, até para ti. Você já almoçou com CNPJ? Não. Você já viu um número 2 passando na rua? Não. Um B dirigindo um carro? Não. Você já recebeu a ligação de, sei lá, um B2G? Isso é impossível. Então, na prática, B2B, B2C, B2B, B2G, isso não existe. No final das contas, é sempre P2P. Sim. É de pessoas para pessoas. Quando você entende esse conceito, né, o tema do meu livro ele é o P2P, a inovação da retenção, que eu trago como principal tema que a retenção daqui a um tempo vai ser um aperto de mão. Vai ser você humanizar o teu atendimento. Eu entendo que a automação que você falou aí, né, é importante, te dá Sim. competitividade, te dá velocidade para atendimento, mas em algum momento você precisa humanizar o teu atendimento. Sim, dentro da escala, né? E quando você humanizar, ele precisa ser altruísta. Como assim ser altruísta? A gente aqui faz o acolhimento, né? Então, quando a gente entra numa reunião com um cliente nosso, porque todo o nosso processo é no digital, a gente faz reuniões online, a gente sempre pergunta, você quer pegar uma água, um café? De um jeito muito melhor, né, turma? Estou resumindo. Mas você quer pegar uma água, um café para a gente passar os próximos minutinhos de forma confortável, né? Isso é fazer um acolhimento, é se deixar disponível. Então, tem várias técnicas, várias metodologias que a gente criou hoje para a gente conseguir encantar o nosso cliente e, obviamente, reter ele naquele conceito do funil ampulheta para que ele nos indique cada vez mais cliente, a gente esteja sempre numa rampagem de crescimento, principalmente com bons clientes. Né? A gente também envia pesquisa de CSAT para todos os nossos clientes com menos de 90 dias, ele recebe uma pesquisa mensal para saber como é que está a qualidade de atendimento. Após 90 dias, a gente entende que ele já tem uma opinião formada sobre nossa assessoria. A gente mandou uma pesquisa de NPS. Ótimo. Né? E aí a gente entende se ele nos indicaria ou não. Para aquele que fala que nos indicaria, é óbvio, estrategicamente, intencionalmente, a gente pede indicação, grava vídeo de prova social. Então, a gente tem todo um processo para continuar crescendo cada vez mais. Turma, se vocês não estão fazendo isso na empresa de vocês, né, Camila? Tá errado. É um processo intencional, né? É Tem colocar que ser intencional. intenção em tudo. Deu para ver porque que eu me apaixonei aqui pelo teu livro, né? E quando eu assisti... Turma, eu conheci a doutora Camila numa palestra. Olha como isso aqui é importante, né? A gente buscar conhecimento. Tava numa palestra da OAB de Palhoça, né? Segunda instância de Palhoça. É isso, né? É Foi isso, Palhoça, é a né? substituição. Isso. Foi na Palhoça. A doutora Camila deu uma palestra sobre como encantar. E eu falei, cara, incrível isso, porque
te falei quando você chegou aqui, né? Sou apaixonado. E, ó, hoje está aqui com a gente, gravando esse tema para vocês, né? Camila, vamos explorar um pouquinho o livro? Vamos. Eu queria só fazer uma parte no que você falou antes, e eu acho que a questão tem uma questão reputacional grande envolvida aí também nessa questão do P2P, né? A gente se relaciona com pessoas, e hoje no ambiente digital, principalmente em rodas de networking, né? A gente vai buscar referências. Então, por que eu contrataria a Somax? Por que eu contrataria outra rede? Por que eu contrataria um médico? Por que eu contrataria um contador? Por que eu contrataria qualquer outra solução para o meu negócio? Mas o que eu vou levar em conta? Essa pessoa, o dono, ele é confiável? E aí eu preciso fazer aquela analogia com a mulher de César, né? Não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Então, nós precisamos nos cercar de construir uma reputação pessoal que esteja alinhada com os nossos objetivos do nosso negócio. Perfeito, cirúrgico isso. Né? Então, de nada adianta eu, na minha vida pessoal, ser uma pessoa que não tem palavra, que não tem caráter, que não é estável emocionalmente, que não tem prosperidade, ou que não busca pela prosperidade, ou que não tem um fomento ao conhecimento, ao crescimento constante, à evolução, que não tem maturidade para algumas coisas, que não fomento a minha equipe, que a minha equipe cresça também, que eu não valorizo a minha equipe, eu não valorizo a minha família, enfim. Se nada disso acontece na minha vida pessoal, por que razão eu teria credibilidade do meu negócio? Né? Não existe uma separação entre vida pessoal e vida profissional. A vida é a vida. E assim como eu sou na minha vida privada, eu também sou na minha vida em relação aos negócios. Então, existe uma questão reputacional quando se fala em relacionamentos, em contratação, em indicação. Então, tanto do sócio quanto da empresa em si. Qual é a reputação dessa empresa? Como eles lidam com problemas? Como fazem gestão de crise? Né? Então, é muito legal quando está tudo certo, mas e quando alguma coisa dá errado? Como essa empresa lidou quando alguma coisa deu errado? Eu gosto muito de fazer essa provocação para o meu time, né? Todo mundo que entra no Ovo, eu pergunto, o que a gente vende? Aí todo mundo fala, serviço. Eu falei, não, serviço é como a gente entrega o que a gente vende. O que a gente vende? Conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Não, esse é a consequência do nosso serviço, daquilo que a gente vendeu. O que a gente vende? Aí o cara, eu não sei. A gente vende conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Se você vende o teu conhecimento, você é um profissional experiente, você tem idoneidade para falar aquilo que você está fazendo, porque o que a gente mais vê, aqui é muito forte isso, é uma palavra que é repetidamente falada. Casa de ferreiro, o espeto precisa ser de ouro, não de pau, como muita gente fala. Então, tudo que a gente pratica aqui dentro, a gente precisa levar para os nossos tripulantes. É assim que a gente chama os nossos clientes. Arrasta. O exemplo arrasta, né? A palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Então, a gente tem muito essa pegada que você falou. Por isso que eu falei cirúrgico. A reputação, ela precisa ser essencial. Se você contratar... A gente fala muito de governança corporativa aqui. Então, por exemplo, no meu site tem publicizado o meu código de conduta. Como é que eu vou falar para o meu cliente que ele precisa ter um código de conduta se eu mesmo não tenho um código de conduta? A coerência. Se eu não deixo lá explícitos os meus valores, os meus princípios para ele, né? Então, essa coerência, essa idoneidade é essencial, essa credibilidade. Exigir que a equipe siga processos, mas o próprio líder não segue processo. Exigir que a equipe use sistema e que tudo esteja documentado, mas o líder não faz a documentação. Exigir que a equipe faça feedback com o cliente para que a equipe melhore, mas o líder não faz o feedback com a equipe para que o líder melhore. Perfeito. A coerência, ela precisa ser linear para que a coisa tenha um fluxo, né? E para que as pessoas respeitem o líder e, por respeitar o líder, se sentem também respeitadas e, se sentindo respeitadas, conseguem respeitar o cliente. Total. Essa é uma base de encantamento do cliente. Não existe encantar o cliente se o funcionário ou a equipe não estiver encantada. Me perguntaram de ontem para hoje, numa caixinha de pergunta que eu fiz no Instagram, o que eu aprendi com gestão de pessoas e com gestão de negócios nesses anos à frente da Somax. Primeira coisa que eu respondi de gestão de pessoas foi, cara, tem um time de apaixonados pelo que fazem. Só que para você ter um time de apaixonados pelo que fazem, você primeiro precisa se apaixonar por eles. Então, cara, quando eu falo de se apaixonar, é criar um clima legal, é remunerar bem, é gerar perspectiva de crescimento para o teu time. E com relação à gestão de negócios, processos. E fazer aqueles processos serem seguidos o tempo todo. E também fiz uma publicação há pouco tempo falando que aquilo que você não gerencia, né, não é respeitado. Então, se você, que é um líder,
não segue processos e não gerencia os processos, em algum momento vai ter um relaxamento. Sim. Isso a gente sabe que vai acontecer. E aí, esse relaxamento, você perde qualidade, você não tem o encantamento do teu cliente, Perde engajamento. o engajamento. E, obviamente, lá no final, a curto, médio e longo prazo, você vai ter coisas ruins acontecendo, né? Mas lá na frente, você pode perder muito mercado. Trazer o conceito do líder servidor, né? Se o líder não tem uma cultura de serviço, uma cultura de extrair do outro o melhor dele, como é que o outro vai conseguir também entregar o melhor para o cliente? É O uma cadeia. autogerenciável, né? O autorresponsabilidade. Envolve muito isso, né? Fantástico. Turma, que bate-papo, hein? Já merece um like aí. Deixa aí, não esquece de compartilhar também esse vídeo, né? Acho que tá incrível. O que você quer trazer de primeiro tema aqui nesse livro? Que, assim, ó, uma das coisas que eu falei pra ti, eu tava falando com a doutora em off, pessoal, eu não tinha me encantado muito de ir pra Disney. Nunca foi uma prioridade minha pra mim visitar o parque da Disney. Parque, coisa de brinquedo, criança, né? Eu sempre tive outras prioridades, viajei pra outros lugares, mas quando eu comecei a ler o livro, a primeira coisa que eu falei assim, cara, é uma experiência. Eu preciso vivenciar essa experiência, né? E me chamou muito a atenção. E aí, em off, ali, você tava falando, Alan, você entra, você vê a lixeira e você já fala, cara, por que eu não pensei nisso, né? De colocar no meu cliente um brochezinho, por que eu não pensei em colocar? Então, agora me gerou essa curiosidade de querer ir lá, mas aconteceu um pouco disso contigo? Como é que foi? Assim, você já falou que, pô, chegou lá, teve essa experiência, falou, cara, preciso levar isso, botei num compilado, mas na prática lá, principalmente os temas que estão aqui, cada capítulo você trouxe ali uma parte do parque, né? Uma curiosidade do Uma parque curiosidade do e um parque. exercício de como aplicar no negócio, né? Exato. Eu tenho um programa que chama Imersão Magic Leader. Então, a gente leva líderes e gestores e donos de negócio para dentro do universo Disney. A gente visita bastidores, mas faz uma imersão técnica mesmo. Então, a gente não vai para brincar. Claro que, né, acaba brincando em parque, acaba conhecendo também. Mostrando aquela intencionalidade. Isso. Ó, aquilo dali é não por causa está ali disso, à toa, né? Isso não está aqui à toa. Perfeito. Então, aquele cheirinho que a gente chega no Magic Kingdom, a gente tem aquele cheirinho de pipoca doce, cheirinho de castanha, aquele cheiro não está ali à toa. Ele está ali porque ele quer realmente criar memórias afetivas de bolinho de vó, bolinho recém-feito. E para que você, claro, entre na lojinha e compre mais. Né? Então, tudo é intencional. Você sai de um brinquedo Aumenta o ticket. Aumenta o ticket. Então, você sai do brinquedo, sai sempre dentro de uma loja. Sempre sai do brinquedo dentro da loja. Tem que passar pela loja para sair do brinquedo. Por quê? Porque aí você está no momento, uau, você está lá encantado, com a adrenalina acima, encantado. Tanto você quanto as suas crianças vão querer levar uma caneca, um chapéu, um broche, uma camiseta, uma pelúcia, e aí você vai comprando cada vez vai fazendo esse cross-selling. Ou seja, eu já tenho que ir preparado, né? Isso, e aí você vai ver dentro da lojinha o brinquedo que tem no outro parque, e aí você, puxa, eu queria... Agora que eu me lembrei que esse brinquedo aqui está no outro parque, aí aumenta o ticket, porque você vai comprar outro ingresso para ir no outro parque, para conhecer aquilo ali. E eles têm também uma Magic Band, então você tem dados de cartão de crédito ali, ingresso, a chave do quarto, também se você ficar no Hotel Disney, está ali na pulseira, então você não precisa levar nada para o parque. Então, eu quero comer um lanche, passa a pulseira. Hoje se faz até pelo aplicativo, né? Você compra o lanche pelo aplicativo, mas eu quero passar na loja comprar um ursinho Pooh de 1,5 metro. Como é que eu vou carregar isso dentro do parque? Então, eles pensaram nessa experiência também. Se você está hospedado no hotel nosso, a gente manda entregar no seu hotel, né? Onde é que você está hospedado? Passa a pulseira e entrega no seu hotel. Ah, mas eu não estou hospedado no Hotel Disney. Não tem problema. Na saída do parque tem uma última lojinha, vai ficar lá te esperando. A hora que você for embora, no final do dia, você passa lá, pega a encomenda e vai embora. Olha que legal, né? Então, cara? Isso também São é os pensar detalhes, sobre né? a experiência do cliente, né? Estou dando um spoiler aqui, a gente não busca por esses exemplos, porque esses eu já estou dando spoiler, né? Mas a gente, então, dá para os participantes sala de aula, momento de sala de aula, para a gente ver a teoria e o método que eles têm, e alguns exercícios para que o participante também já consiga trazer para a sua realidade, para o seu negócio. E depois a gente faz visita técnica em parque para que eles, com atividade, com dinâmica, fica aqui, vocês têm 3 horas para buscar esse elemento aqui. Pô, melhor dos mundos, vai se divertir aprendendo. Vai, brinca, vai em fila, compra o fura-fila, vai, brinca e busca atividade, volta, a gente faz o fechamento e vai para outro parque. Então, é interessante porque é um momento muito leve, né? Onde se cria laços ali entre as pessoas também. Mas também é um momento onde a gente aprende, porque a gente tem uma conexão emocional, a gente aprende melhor.
Uhum. O aprendizado ele retém melhor quando a gente tem uma conexão emocional. Então, a gente procura fazer isso também dentro da imersão, para que a gente possa viver o lúdico, mas sempre com o pé no chão, trazendo o que de técnico tem ali por trás. Porque o objetivo sempre vai ser vender, vender, vender. Foi uma vender. estratégia muito forte ali, né? Tudo, como a gente falou de ser intencional, Intencional. eles tiveram uma estratégia muito forte e ao longo do tempo eles vêm O Walt Disney era aprimorando aquilo, né? extremamente espetacular, né? Então, entender assim, a história dele, de onde ele saiu, o que ele construiu, por que ele construiu tudo que ele construiu, e esse é o propósito, né? Criar felicidade. Criar felicidade. Então, tudo que qualquer membro do elenco faz tem esse objetivo de criar felicidade. Uhum. Qual é o no nosso negócio? Será que a gente já se fez essa pergunta? Será que a gente já reuniu a nossa equipe, ou reuniu os nossos sócios? E qual é o nosso propósito aqui? O que no final do dia, o que realmente a gente entrega? É segurança? É autoestima? É autonomia? É legalidade? O que a gente entrega? Como Conforto? você quer que o seu cliente seja visto com Isso, aquilo em que uma você palavra, faz, né? Em uma palavra, Muito defina o que a bom. gente entrega. E eles sabem essa palavra, tá na cabeça, é felicidade. Felicidade. Então, é uma experiência que eu passei agora no ano passado, quando eu estive lá com os meus filhos. O meu filho foi na frente e aí ele ficou me esperando e eu fiquei para trás, porque deu um problema no raio-x, tive que tirar tudo lá para passar no raio-x e ele foi na frente. Estava muito quente também, foi em setembro. E aí uma membro do elenco se aproximou dele e disse, você tá com calor, tá aí no sol, fica aqui na sombra. Aí ele deu um passinho pro lado, ficou na sombra. E ela disse, você tá com boné? Tira o boné, porque a gente perde mais calor pela cabeça. Então, assim, você tá na sombra, já tira o boné, já alivia um pouquinho para poder, da hora que sua mãe chegar, coloca o boné e vai. E ele me contou essa história, né? Mas para ele foi mais uma mãezinha cuidando dele, né? E eu pensei, caramba, essa moça está no take 5 dela. Ela tem 5 momentos para encantar, interagir com um convidado. Então, essa é uma forma de conseguir transformar em personalíssima uma experiência que é coletiva, né? E eu pensei, caramba, essa moça, ela está no momento planejado, porque nada lá é aleatório, tudo é intencional. Tudo Então, intencional. essa conversa não foi aleatória, ela foi mapeada e ela foi intencional. Muito provavelmente, ela teve essa conversa com outras 15 pessoas, ela teve essa oportunidade, né? Então, está mapeado já. Já estava no script Já dela. estava no script dela, no estratégico. processo dela. Então, claro, meu filho fala inglês, então facilitou. Ele entendeu que ela estava conversando com ele. E facilitou ela também poder entregar esse processo, né? Entregar felicidade. Então, tornou ele feliz, porque ele ficou mais, num calorão, ele ficou mais leve, né? Mais leve. Suou tirando o boné. Tanto que ele comentou contigo, né? Isso. Chamou a atenção dele, né? Mesmo que intuitivamente, mesmo que ele não tenha... a moça disse que era para ficar na sombra. E ela falou, olha que legal, mas te pediu para eu tirar o boné, porque a gente perde calor pela cabeça. Eu falei, caramba, é isso, é magia. Isso, é uau, né? Uau. E não precisou me entregar brinde, não precisou me dar desconto, não precisou nada espetacular, né? É uma coisa do humano. Pô, me importo contigo, vem pra sombra. Fica mais fresquinho sem boné na cabeça. Legal. Então, É altruísta mesmo, né? Isso é da uma cultura do Walt Disney. O Walt era assim. Então, ele criou o primeiro parque porque ele queria entregar algo para a família, porque ele não achava bacana que as crianças fossem brincar e os pais ficassem lá num banquinho esperando e não pudessem se divertir também. Então, ele queria criar um lugar para que a família toda pudesse se divertir junto. E ele conseguiu. E ele conseguiu. Então, tudo vem de uma história dele. Teve uma infância muito difícil também, né? Então, ele não pôde ser criança na infância. Então, ele dizia assim que quem não foi criança na infância pode ser criança a vida toda. E ele criou vários mecanismos para que todo mundo pudesse ser criança a vida toda. E ele criou um ambiente para isso, que foi o primeiro parque que ele conseguiu ver construído. Depois os desenhos do Mickey Mouse, enfim, que tem um pouco da personalidade dele também. E aí, o seguinte do plano, ele não conseguiu, faleceu antes, mas o irmão tocou a obra do Magic Kingdom e depois do Epcot. E aí a empresa hoje, com a gestão profissional, consegue seguir esse sonho que era dele, entregando felicidade de um método, de um modelo de entrega de serviço que funciona. É o propósito, né? É um propósito deles, Tudo guiado entregar pelo felicidade. propósito, entregar felicidade. Então, eles têm mapeado quem é o perfil ideal de cliente. Não é qualquer pessoa, são pessoas com excedente de renda. Então, que conseguem viajar o mundo para ir lá, mas também conseguem consumir produtos deles em cinema, em streaming, em produtos licenciados. Camila, nesse seu projeto de levar empresários, né, empreendedores para lá, gestores de negócio, você já deve ter levado de diversos setores econômicos.
né? Apesar do seu livro ser muito voltado para a área de advocacia, encaixou como uma luva para o que a gente faz aqui, que também é serviço. E também tem um pouquinho de lei junto, né? Que é a própria LGPD. Encantamento de cliente é para qualquer negócio? Tem um negócio específico? É para parque de diversão? É para empresa de serviço? O que você pode dizer para a turma? Existe negócio sem cliente? De forma alguma. Não tem como, né? Então, onde tem cliente envolvido, precisa ter o encantamento. Senão a gente vira um robô, né? Vira um caixa eletrônico. Inclusive, o caixa eletrônico precisa ter algum fator de encantamento para que eu prefira esse caixa em detrimento de outro. Então, existindo concorrência, eu preciso ter esse fator de encantamento. Isso é no serviço, é na tecnologia, é no produto, é na indústria. Mesmo que minha relação seja B2B, eu também preciso ter um relacionamento com o meu cliente, mesmo que ele seja uma outra empresa. Até porque aquela provocação que eu fiz, né, no final das contas, sempre vão ser uma pessoa do outro lado. Ou é o representante comercial, o negócio ou é o um compras. B2B, é de empresas para empresas, mas você vai conversar com quem? Você vai conversar com uma pessoa, né? Então, legal, doutora Camila, é fantástico, concordo plenamente. Todo negócio precisa ter cliente, a gente precisa encantar, ou seja, a turma funciona em qualquer tipo de negócio. Como eu falei no começo, ainda é um dos pilares mais importantes e o mais negligenciado. Cara, não negligencia isso no teu negócio. Retém os seus clientes, é muito mais vantajoso você vender para o teu mesmo cliente, né? Eu sempre gosto de falar, retenção começa no primeiro contato e não termina nunca. Isso. E clientes antigos são suscetíveis a novas ofertas. E tem clientes que não são para nós mesmos. E tudo bem. Isso aí. Né? E tudo bem. Aquele cliente que ele vem por uma razão. Muitas vezes é o cliente que vem pelo preço. Aí ele vem, ele acha ruim o atendimento, ele acha ruim o produto, ele não consegue o login e a senha, demorou para chegar, ele não recebeu o código do correio, a nota fiscal veio com erro, ele não tem algum documento para entregar. O cliente que começa a dar problema, ele não é para gente. Não é pra gente. Já ouviu falar em demissão de cliente, né? Isso, então tá tudo certo. A gente aqui nem admite o cliente errado. A nossa retenção ela já começa antes da contratação. Só que já teve situações aqui de cliente falar assim, cara, eu nem queria me adequar à LGPD, eu tô fazendo isso porque meu cliente está me cobrando. Eu falei, cara, então você não é nosso cliente. Porque aqui a gente não quer só mandar o boleto e receber. Aqui a gente quer realmente, a gente tem uma missão, um propósito, né? Assim como o Disney tem o propósito de levar felicidade, a gente tem propósito de deixar o nosso cliente seguro no digital em conformidade com a LGPD para que ele possa ter um sucesso maior da empresa dele. Ou seja, a gente vai garantir o PCN, que é um plano de continuidade do negócio. Esse cliente, ele vai virar um detrator da tua marca em pouco tempo. E olha só como tudo é intencional, né, Camila? A gente tem uma hashtag interna que é nada de reclame aqui. A gente não quer. A gente paga hoje pro Reclame Aqui para estar lá. E se você for lá, não tem uma reclamação da sua marca. E para uma empresa prestadora de serviços, é difícil, né? Porque normalmente você acaba deixando passar uma coisa, o cliente vai lá e reclama. A gente se dedica tanto a encantar o nosso cliente que a gente não tem reclamação em nenhum dos nossos canais digitais. Não existe, né? Então, a gente está fazendo algo de certo. E esse algo de certo é esse foco na retenção, esse foco no encantamento, em buscar indicações. E identificar também o que não é para nós, né? A questão do nosso... Eu sei que esse cliente vai dar problema. Esse cliente é aquele que, pela jornada que eu já conheço do meu cliente, eu sei que ele vai dar problema aqui, aqui, e vai acabar indo para o Reclame Aqui. Por quê? Porque ele tem problema aqui, ele tem problema na contabilidade, ele tem problema no fornecedor de outra coisa, ele tem problema com a equipe, ele tem problema com... Então, eu já trabalho nisso aqui. Ok, a gente trabalha dessa forma. Você topa trabalhar conosco dessa forma? Você está alinhado, né, com nossos valores? Você entendeu qual é a nossa entrega? Não, é qualquer coisa, porque eu preciso cumprir licitação, cumprir algum edital de licitação, eu preciso ter isso na minha equipe. Né? Cara, a gente até pode prestar um serviço, mas vai dar problema. Prepare-se, né? Vai dar problema. A gente aqui não admite esse cliente. Então, não é pra gente. Então, eu quero entrar no parque, por exemplo, fumando. Não pode fumar no parque. Mas eu fumo, mas é o meu jeito, você tem que me aceitar, não porque é inclusão, não sei o quê. Não, aqui a gente tem uma regra, né? A gente não fuma, não dá pra fumar aqui dentro. Então, você vai fumar lá no cantinho, lá, depois você volta pra brincar e tá tudo bem. Mas aqui funciona desse jeito. Então, o cliente sempre tem razão? Não. Nem sempre o cliente tem razão. Nós temos alguns padrões para cumprir a nossa qualidade.
precisamos cumprir alguns passos para que a gente faça uma entrega de excelência para você. Você está de acordo com esses passos? Não, não estou, porque eu não concordo que eu tenha que entrar no seu sistema. Eu não concordo que eu tenha que enviar documentação, informação sigilosa. Eu não concordo que eu tenho... Então, não tem como a gente seguir, eu não vou conseguir prestar uma entrega de excelência, que é o que eu me proponho. Então, por essa razão, a gente não vai... Nenhum dos lados vai ser beneficiado. Não. Você não consegue entregar aquilo que realmente você tem como propósito, principalmente com foco em qualidade, e ele também não vai ter o resultado que ele vai querer. Então, Então, tá certo. Ele pode libera. procurar outra empresa que vai fornecer do jeito que ele quer e não do jeito como a gente se propõe a prestar, que é com excelência, com qualidade, com retenção, com relacionamento, com o nosso propósito. Em outras tá tudo palavras, bem. turma, né? Vender a qualquer custo pode se tornar um grande custo problema. alto. Pode virar ótimo, vamos lá, vou refazer. Vender a qualquer custo pode virar um custo alto para sua marca. Custo alto. Uhum. Perfeito, eu acho que essa frase já vai impactar muita gente. Quando a gente fala também muito de retenção, e entrando um pouco mais na questão de qualidade de atendimento e funcionando para qualquer tipo de negócio, seja serviço, seja venda de produto, seja e-commerce, seja venda digital. A gente falou também de automação, né? As próprias automações hoje, o pessoal está utilizando muita inteligência artificial para dar uma humanizada, né, no atendimento. Como é que você enxerga isso a médio, longo prazo? Essa automação, principalmente com inteligência artificial, dá para encantar um cliente com automação de inteligência artificial, tendo em vista que, né, muita gente fala, que é o óbvio, que a inteligência artificial não tem sentimento. Acho que a pergunta não é se a gente consegue usar a inteligência artificial. Eu acho que a pergunta é quando nós vamos usar. Já não é mais uma opção não usar inteligência artificial em qualquer segmento, seja no desenvolvimento de produtos, seja de pesquisa de mercado, seja em produção de conteúdo, seja em atendimento ao cliente. Perfeito. Nós teremos que usar inteligência artificial em algum momento do nosso negócio. Inclusive, se nós estivermos preparando a empresa para vender, isso é um fator de eleição para escolher uma empresa para comprar, né, de um fundo, escolher uma empresa para comprar. Ele usa inteligência artificial ou não usa? Até porque quem não está usando está 10 anos atrás, né? Reduz custo, ganha efetividade, ganha velocidade, né? Em relação ao atendimento, é uma questão de como a gente vai trabalhar, qual é a inteligência artificial que a gente vai usar ali, como nós vamos ensiná-la a tratar o nosso cliente e quais são as soluções que ela é capaz de entregar. Mesmo que em algum momento um humano precise entrar em ação. Mas questões simples como qual é o hotel mais próximo do evento? Eu não recebi o login e a senha. Emiti o boleto errado. Como que faz para emitir outro? Eu queria pagar parcelado e emitir boleto à vista. Perguntas simples do cotidiano, a gente consegue resolver com inteligência artificial. Agora, o que é muito complexo, aí sim, o atendimento humano ele precisa vir. Mas você consegue ganhar muita escala com a inteligência artificial, Sim. sabendo trabalhar, sabendo ensinar ela como responder e como lidar com esses problemas. E ela vai aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo, né? Então, eu acho que a grande sacada e o maior desafio é fazer essa junção. Como que você consegue utilizar a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, entregar um atendimento de qualidade? Aqui na Somax, a gente tem o GPT Max, que é um astronautazinho, que é a nossa inteligência artificial. Só que o primeiro conceito, quando a gente implementou a inteligência artificial aqui na Somax, foi deixar claro que é uma inteligência artificial. Então, ele se apresenta como o Max, né? Que é a inteligência artificial da Somax e que ele está ali para ele te ajudar. Mas, se ele não quiser conversar com o Max, ele tem uma opção que ele vai vir direto conversar com um dos nossos consultores, alguém realmente do nosso time. Até porque a gente levou muito em consideração uma pesquisa que a gente fez antes de implementar e também que tem muitas pessoas que preferem, né, pela velocidade, pelo dinamismo até, continuar a conversa por ali por dentro do WhatsApp, de um chatbox, né, e elas às vezes querem tirar uma dúvida que não precisa realmente da interação de alguém da equipe. Então a gente fez isso, mas o primeiro passo foi, cara, vamos deixar claro que é uma inteligência artificial. Vamos realmente levar para ele, cara, você está conversando, eu quero te entregar qualidade com esse atendimento, agilidade, né, velocidade, tudo aquilo que você falou, Camila, mas você está conversando com uma inteligência artificial. Isso tem que estar claro para o usuário na ponta. Sim. O que eu vejo muito... E não deixar o cliente no looping, né?
Não deixar no... Porque senão Principalmente... fica no looping, aquilo vai dando uma Principalmente. frustração, porque É. não está resolvendo, não tem opção para clicar, não sai, não tem fluxo. Eu digo isso por experiências que eu tenho vivenciado de eu receber contato no meu WhatsApp e falar assim, ô Elan, aqui é o fulano, se passando realmente por uma pessoa, posso te mandar um áudio? E, pô, você vê que é uma inteligência artificial, ou que seja, tentando fazer que é aquela pessoa, às vezes até com a voz gravada E o risco dele. reputacional disso. Mas eu falo, caramba, mas isso aqui é uma inteligência artificial, o cara Se eles já tentando estão me enganando fingir, aqui, no que mais tentando eles estão me fingir, enganando? tentando Aham. enganar. Então, cara, eu acho que isso é uma dica muito importante. Use inteligência artificial, mas deixe claro que é uma inteligência artificial e dê opção se ele quer ou não falar com você, né? Eu acho que Sim. pode ir por esse caminho. O que você acha? Sim, fantástico, espetacular. É isso mesmo, não tem mais como fugir da inteligência artificial. Isso é algo que já está presente e não tem como a gente fugir. Assim como quando se criou o carro, como é que eu vou andar? Mas eu prefiro andar a cavalo. Se perguntassem para as pessoas naquela época, e eu acho que foi o Henry Ford também que respondeu essa pergunta, né? Por que vocês criou o carro? Ninguém disse que queria andar de carro. E ele disse, mas se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas diriam que queriam cavalos mais rápidos, né? Steve Jobs também, se perguntasse para as pessoas se elas queriam um computador de mão, elas diziam que não, já tenho um laptop, não precisaria de um computador na palma da mão. Então, isso é o princípio da inovação também, né? Trazer uma coisa que é realmente disruptiva, desconhecida. E a inteligência artificial, até bem pouco tempo, era uma desconhecida para nós. Hoje, não. Hoje, a gente já quer soluções mais rápidas. Eu não quero entrar num looping de um robô, que durante muito tempo já me ajudou também, né? Do robô, entrar num looping e não ser atendido por ninguém, ficar 15 minutos numa linha telefônica esperando ser atendido por alguém. Isso não faz o menor sentido diante do que se conhece hoje, então, de velocidade de automação de tecnologia. Então, o cliente também nos compara com outras situações. Se o cliente está acostumado a fazer autosserviço, se o cliente está acostumado a fazer autoatendimento, check-in online, para voo, para pegar voo, se ele está acostumado a fazer check-in online em hotel, a colocar a chave, não precisar falar com ninguém, ótimo, o cliente vai preferir falar com uma inteligência artificial porque ele já está acostumado, já faz parte da vida dele isso. Mas também tem um outro perfil de clientes que vai preferir conversar com o humano. Então, a inteligência artificial pode fazer o papel do SDR, né? Ou pode eliminar o SDR, se ela for bem treinada. Um pré-atendimento. Um pré-atendimento, e aí já passar direto para um humano, mas já qualificado, já com o problema bem especificado, para que ela não tenha que falar pela terceira vez qual é o CPF dela e qual é o problema. Né? Total. É o looping. Entra em looping. Tipo, poxa, de novo, digitar CPF, já digitei. Ah, mas é o sistema, senhor. Né? Então, é uma coisa que a gente já não admite mais. Então, durante um tempo, você admitia ter ascensorista dentro de elevador. Hoje, a gente já não vê mais nenhum sentido nisso. Então, a inteligência artificial já não é mais uma escolha. Quando a gente fala de encantamento, eu gosto sempre de fazer uma provocação. Responde você aí, responde para si mesmo. Pausa o vídeo e responde antes de saber a resposta. Qual que é o primeiro passo para encantar um cliente? Conhecer o cliente. Eu sempre gosto de fazer essa provocação. No meu ponto de vista, sabe o que é? Não desencantar. Eu gosto muito do slogan de um banco, de algum tempo atrás, que ele dizia assim, entender para atender. Boa, essa é muito boa. E se eu não entendo, eu não atendo. Porque aí eu fico na minha imaginação, achando que é o que eu quero, e eu faço do jeito que eu gostaria que fizessem comigo. Mas eu não perguntei para o cliente se é o que ele gostaria que fizessem com ele. Você falou agora que faz muita pesquisa e que tomaram algumas decisões baseadas em pesquisas. É isso. A gente hoje modificou nossa primeira atitude, te mostrei ali, né? E antes a gente se baseava no foco no cliente, só que era muito do que a gente achava que era importante para ele, de fora. Agora a gente modificou isso, só que a gente vai deixar o histórico, né? O no rabiscadinho e incluir o do agora. O foco do cliente, é dele pra gente. Mas quando eu falo que o primeiro passo para encantar um cliente é não desencantar, cara, entrega o mínimo que você vendeu. Entrega. O feijão com arroz bem feito ainda funciona. Porque tem muita gente que tava desabafando contigo hoje na marcenaria, né? A gente contratou e o cara fala, não, eu vou te entregar, não sei o que, não sei o que lá. Pô, o mínimo ele não me entregou. Não honrou a data. Não tem gestão. E aquilo ali já desencanta, sabe? Ele podia ter
no mínimo, honrado aquilo comigo, beleza, não ia ter nenhum ponto negativo, mas ele poderia fazer algo a mais, o over delivery que a gente fala, né? Entrega mais do que aquilo. Aí logo depois você falou assim, não, eu tenho um cara que inclusive ele entrega antes. Uhum. Isso é over delivery. Caramba, o cara me falou Sim. que ia me entregar dia 10 e entregou dia 7. Cara, que incrível. Mas isso é o resultado de uma falta de gestão absurda. Porque ele poderia, assim, eu prevejo que vou levar 45 dias para fazer. Então, eu te dou um prazo. Eu te entrego em 60 dias. Mas eu sei que eu vou levar 45 para fazer. Uhum. E eu tenho esses 15 dias de margem para te encantar. Você disse que eu te Perfeito. entreguei em 60, mas eu atrasei e te entreguei 50 dos meus 45 que eu tinha, eu ainda te encantei. Então, faltou planejamento, faltou a Falta planejamento, falta intencionalidade. intencionalidade, falta processo, falta precificação, falta equipe, falta muitas coisas. E às vezes falta até comunicação. Uhum. Porque eu descobri que ele ia atrasar quando chegou o dia e eu falei, cara, você vai estar aqui hoje? E aí ele falou, cara, não vou conseguir estar aí hoje. Por que que ele não veio, principalmente pessoalmente, até porque era perto daqui, e falou, cara, tive um problema O assim, assim, respeito, assado, né? mas A isso, consideração. respeito, Uhum. dá uma explicação, sabe? Problemas acontecem, Acaba com mas aquela como a gente ansiedade. liga, como a gente lida com os problemas quando eles acontecem, Uhum. né? De repente foi esse o caso, ele teve um problema e poderia ter, mas como ele lidou com o problema, ele preferiu te frustrar ou ele postergou, ele procrastinou essa decisão até que aí, vai que ele esquece que eu prometi para hoje e ele não me liga e aí semana que vem a gente vê porque amanhã é outro dia, Aí né? causou uma decepção, ou seja, em vez dele Um encantar, ele ponto de combustão. desencantou. Uhum. Entende? Então, a gente leva muito isso em consideração, né? Honrar contrato é obrigatório. Uhum. É o Obrigatório. básico. É o básico, Uhum. cara. Honra o que você vendeu. Agora, como é que a gente faz para encantar? E aí tem esse compilado incrível aqui no livro da Camila, esse bate-papo todo que a gente fez aqui, né, Camila? A gente está chegando agora, Camila, no nosso momento chegamos para somar, né? Te explicar um pouquinho a temática. Você vai dar um conselho, pode ser um resumo do que a gente falou, enfim, alguma coisa que seja muito importante para quem está ouvindo a gente hoje, já aplicar hoje no negócio dele. Como é que ele já começa a encantar os clientes dele hoje? Enquanto você está pensando aí, eu quero te pedir para que você que ainda não está inscrito, não deixar de se inscrever aqui no nosso canal, também vai estar no Spotify ouvindo a gente, quer ver imagem, quer ver aqui a capa do livro aqui, ó, da doutora Camila, vai lá no YouTube, a gente está com esse conteúdo nos 2 canais, manda isso aqui para os teus clientes, manda para os teus parceiros de negócio, é um tema completamente relevante, LTV, retenção, não deixa de olhar para isso, para o teu negócio o tempo todo, não deixa de deixar aquele like aí, se inscrever e acompanha a gente aqui, porque toda quinta-feira sai um episódio novo focado em você, que é empreendedor, que é empresário, que quer escalar o seu negócio para o próximo nível, beleza? Camila, pronta aí? Pronta. Dica aí na ponta da língua? Na ponta da língua. Legal, então a câmera ali, ó. Manda Vista bala. a pele do cliente. Isso é ter foco do cliente. É quando eu visto a pele do cliente e eu, como cliente, agora vestindo a pele dele, passo pela minha jornada de atendimento, pela minha jornada de prestação de serviço, pela minha jornada de entrega. Então, se eu consigo fazer esse movimento de vestir a pele do cliente, eu consigo entender onde estão os pontos de possíveis combustão e explosão nessa jornada do cliente. E só assim eu consigo melhorar e só assim eu consigo superar a expectativa. E, por consequência, encantar o cliente. Nossa, que incrível isso, cara. Entrou muito em coerência Seria com o o foco cliente do oculto, cliente, né? O cliente oculto. Seria quase como um cliente oculto. Passar pela experiência, vestir a pele do cliente e passar pela experiência. E diga-se de passagem, o cliente te faz crescer muito. O cliente que Te faz reclama. ganhar mercado, O né? cliente que reclama. Ele melhora o teu processo. Porque o cliente que reclama, ele não desistiu. Ele quer continuar conosco. Mas ele quer continuar de um jeito que fique mais confortável para ele. Tá dizendo, cara, não tá legal isso aqui. Será que dá para ajustar? Agora, o cliente que não reclama, ele simplesmente vai embora, ele já desistiu. E ele não nos dá a oportunidade de melhorar, de aprimorar, de evoluir, de crescer. Porque a gente é um ponto cego nosso. E mesmo que a gente pergunte, às vezes aconteceu alguma coisa naquela jornada ali. O que aconteceu? Tá tudo bem? Por que você quer ir embora? Não, não preciso mais. Encontrei outro mais barato. Às vezes o motivo não é esse. Né? Então, o cliente, às vezes a gente tem uma certa resistência e ouve crítica, mas o cliente que reclama é aquele cliente que quer continuar conosco. E ele nos ensina. Ele te ajuda a construir algo melhor, nos né? ensina. Esse feedback dele. Complementando a tua dica, né? O teu conselho, eu também vou deixar o meu, que inclusive está aqui no livro. São os pequenos detalhes que fazem a diferença.
principalmente para o sucesso de qualquer negócio. Camila, brigadaço pelo teu tempo. Cara, que podcast incrível. Eu, com certeza, vou assistir de novo com papel e caneta na mão, absorver um pouco mais disso aqui, trazer para o nosso time, mandar para toda a nossa rede de investidores franqueados, clientes, porque é algo que a gente quer viver o tempo todo aqui dentro da Somax. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. As portas estão sempre abertas. Precisamos gravar outros desse, Com outros temas falar paralelos. sobre isso bastante. Vou me organizar para a gente chamar os nossos investidores franqueados para estar lá na Disney contigo e depois a gente voltar e contar como é que foi essa experiência também na prática. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Se você quiser deixar as tuas redes sociais, né? Como é que o pessoal consegue te achar, te seguir lá para consumir o teu conteúdo? No Instagram é @Camila Berni, no LinkedIn também Camila Berni, no YouTube também Camila Berni. Fácil, né? pessoal. É um nome curto, pequeno, fácil de encontrar. Lá eu acabo trazendo conteúdos de gestão, conteúdos de encantamento de cliente, fidelização, jornada de experiência, mapeamento também. Também trago algumas informações sobre a imersão. Então, a gente faz 3 imersões por ano, o que é bacana, porque eu não consigo ir agora no início, então não gosto do calor, só vou conseguir me liberar aqui no final do ano, já aproveito e levo a família também. Então, a gente consegue distribuir bem, assim, essas jornadas e fica interessante, porque às vezes casa com o momento de planejamento estratégico também. Agora a gente está numa época de planejamentos estratégicos, né? Então acaba casando também, trazendo coisas que possam trazer como diferencial para a equipe, diferencial para o negócio, diferencial na experiência do cliente. Já coloca no budget para o ano que vem. Isso, acaba entrando no planejamento estratégico do ano seguinte. Então, é muito bacana. Fantástico. Obrigada por essa oportunidade também de trazer esse conhecimento e trazer esse movimento, né, de valorizar cada vez mais o cliente dentro dessa economia da experiência que a gente vive hoje, onde o produto não é mais diferencial, mas a experiência que o cliente está vivendo como um diferencial do nosso negócio. Que incrível, legal demais. É isso, turma. Até a próxima. Até mais. Obrigado, tá? Obrigada.